Olá, pessoal. Sou Graziela Oliveira, presidenta do CISME, o Sindicato dos Municipários de Esteio, e hoje vim aqui para falar com você, que é da comunidade de Esteio, você, pai e mãe, você que tem, sobre a sua responsabilidade, uma criança que está aguardando vaga na educação infantil da nossa cidade. Sim, hoje o papo é sobre educação infantil e o processo de seleção que não aconteceu na nossa cidade. Nós recebemos inúmeras denúncias trazidas por vários profissionais, servidores públicos, que têm o compromisso com a verdade, com um trabalho responsável. Porque é isso, servidor público, por ter estabilidade, por saber do seu trabalho, ele tem a responsabilidade de dizer para a população, de dar o serviço para a população da forma mais correta. E, em nome desses trabalhadores e trabalhadoras, nós do CISME, então, fomos averiguar os fatos e entendemos que, através dessa averiguação, há, sim, uma passividade de investigação, de um entendimento das nossas autoridades para ver se realmente há ou não há irregularidades. Então vamos aos fatos, Acho que é importante que a comunidade saiba que neste ano, então, a prefeitura fez somente um processo de seleção em virtude do Covid-19. Todos nós sabemos que o processo de seleção que deveria acontecer em 2 momentos só pôde acontecer em um, em função de toda a pandemia. Neste processo de seleção que ocorreu em fevereiro, nós não tivemos até hoje a publicidade desta lista de inscrição. Nós não tivemos nenhum momento o processo de seleção efetivamente concretizado. Nós não tivemos nada dentro desse processo, porque, como eu disse anteriormente, a pandemia acabou suspendendo este momento. Mas fomos averiguar algumas informações e uma delas, que é bastante importante, é o edital de 2020. Ele deixa para nós evidente quais são as possibilidades e os passos que devem ser seguidos. Após a sua inscrição, pai e mãe, você que foi até a SME, fez a inscrição, levou a documentação, o compromisso da secretaria era, então, fazer o processo de seleção, que é composto por uma comissão de seleção, na qual estão membros do Conselho Tutelar, desenvolvimento social feito pela assistência social, própria Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação, Câmara de Vereadores, enfim, para participar deste processo de seleção. Quero dizer para vocês que, neste ponto, esta atividade, esse processo de seleção, ele não aconteceu. Então, há uma portaria, há um grupo de pessoas responsáveis por este processo e, infelizmente, as inscrições que foram realizadas em fevereiro, não aconteceu a seleção. Então, a gente foi atrás dos fatos, até porque é importante registrar. Quando a gente está falando sobre serviço público e serviço público de qualidade, está aí a grande importância da gente valorizar o servidor. O servidor, ele não deve nenhum favor a nenhum político. Ele deve todos os favores e todo o comprometimento com a comunidade. Então, através disso, nós fomos buscar os órgãos competentes e apresentamos, então, a nossa denúncia. O primeiro lugar que nós fomos procurar, então, foi o Ministério Público. E aí, pessoal, estou saindo aqui, então, do Ministério Público da cidade de Esteio, onde a gente apresentou a documentação para que seja feita a averiguação, buscando, inclusive, algumas respostas às questões que a gente também não tem e que nos instigam e que nos provocam a pensar por que o prefeito Leonardo Pascoal resolveu fazer as matrículas das crianças sem consultar as famílias e sem ter cumprido com o edital. O processo seletivo, ele era muito objetivo para fazer essa seleção. O segundo lugar que a gente foi procurar foi a Câmara de Vereadores, porque, afinal, quem é que fiscaliza a gestão municipal? São os vereadores. Este é o papel do vereador, fiscalizar o trabalho do prefeito. Então, buscamos a Comissão de Educação e também apresentamos à Comissão de Educação a nossa denúncia em relação a essas questões que chegaram até nós. Então, acabei de sair aqui da Câmara de Vereadores, onde também entregamos a denúncia que veio aí dos servidores e da comunidade. Lembrando, que nada foi divulgado, nada foi publicizado e estamos aqui, então, cobrando e pedindo para que os vereadores fiscalizem. CISME na luta. Também aguardamos, principalmente da Comissão de Educação, providências sobre essas questões. Providências. E a última situação que nós fomos buscar foram as famílias que não sabiam que os seus filhos haviam sido contemplados com as vagas. Quero deixar aqui também registrado que, infelizmente, pela falta de transparência, nós não sabemos quem foram as famílias que não foram contempladas. E, inclusive, nós não sabemos qual foi o critério que foi utilizado para que essas famílias que hoje estão matriculadas estejam matriculadas.
matriculadas. Seguimos e convidamos cada um e cada uma para nos acompanhar nesse momento, nesse espaço de poder tentar entender o que está acontecendo com a seleção das vagas da educação infantil de Esteio. Acompanhem conosco. E estou com o pai, Alan, e a mãe Vitória, né, que estão conosco aqui, então, pra gente poder conversar sobre esse processo de seleção. Então, eu só queria, assim, ouvir, Vitória, de vocês, quando é que tu fez a inscrição pra escolinha das crianças? Foi em fevereiro, no começo do ano. Aí, por conta da pandemia, eles falaram que tinham sido adiados. Mas a gente recebeu algumas denúncias onde aparece o nome do filho de vocês como matriculado pela Secretaria de Educação. Vocês sabiam que o filho de vocês estava matriculado? Não, a gente não sabia de nada. Até a escolinha me perguntou se tinha entrado em contato comigo, porque pra elas não passaram nada também. Infelizmente, das informações apuradas, é que as equipes diretivas das escolas de educação infantil receberam memorando online, documento oficial da Secretaria de Educação, sendo avisadas que as crianças seriam matriculadas pela SME e que as direções, as equipes diretivas não deveriam publicizar porque os pais não sabiam e que os pais seriam avisados. E a gente pode então chegar à conclusão, em pleno setembro, que as famílias até hoje não foram avisadas, mas foram matriculadas. Vamos deixar na mão do poder público, né? Que a justiça veja, que os vereadores investiguem, mas também da mesma forma que a família não sabe, a gente também não tá conseguindo entender o que tá acontecendo e nós ficamos com alguns questionamentos. Um deles, se essa criança está matriculada, ela não deveria ter todos os direitos das demais que estão matriculadas, como por exemplo, a entrega de cesta básica. O governo tá recebendo verba para isso. Essas crianças que estão matriculadas e que as famílias não sabiam, elas não deveriam estar tendo os mesmos direitos, os mesmos atendimentos? Fica aqui o nosso questionamento. Ninguém da prefeitura veio aqui te trazer, te dizer que tu ganhou vaga? Alguém te disse que a tua filha ganhou vaga na escola? Não, porque eu também estou igual que ele. Tu também está aguardando? Sim, eu também As duas fizeram inscrição. Sim, porque as duas fuimos no mesmo dia. Queria dar a notícia pra vocês que a tua filha está matriculada e a prefeitura não te contou. Eu não sabia. Tua filha está matriculada na escola. Tu poderia ter direito de, inclusive, estar recebendo ajuda da prefeitura. Eu não tô. E tu não tá, porque a prefeitura não te contou que tu tá com a tua filha matriculada. Eu não sabia. Ela se inscreveu para ter a vaga, poderia estar recebendo auxílio da escola, poderia, inclusive, estar tendo vínculo que algumas crianças estão tendo. E infelizmente tu não tá sabendo nada disso. Não. E bom, pra gente poder entender por que tudo isso aconteceu, a gente tem alguns questionamentos. Primeiro, por que depois dessa inscrição não houve processo de seleção? Segundo, por que se houve uma inscrição feita, uma matrícula feita pela SME, por que essa lista não foi publicizada? Quem é que ganhou a vaga se não teve seleção pela comissão? Quem é que ficou sem a vaga? Qual foram as famílias que ficaram sem a vaga? E outra, aquelas crianças que estão matriculadas conforme diz algumas denúncias que nós recebemos. Por que elas não estão hoje recebendo atividades como as outras crianças estão? Por que elas não estão recebendo cesta básica? A gente sabe se essas famílias não estariam precisando da cesta básica? Quais foram os critérios que a prefeitura utilizou ao não ser transparente, que eu acho que esse é o fato, com essas informações? Por que essas crianças foram matriculadas sem as suas famílias saberem? Então, assim como nós estamos com todos esses questionamentos, a gente então apresentou para a Câmara de Vereadores, apresentou para o Ministério Público, pedindo providências e inclusive uma investigação para saber o que aconteceu. Cisme na luta.